A gringa se envolveu com o filho do dono do morro, uma história cheia de reviravoltas. Assiste até o final. Eu nasci nos Estados Unidos e os meus pais se separaram quando eu ainda era pequena. Então eu ficava um tempo lá com meu pai e um tempo aqui com a minha mãe no Rio de Janeiro. Quando completei 14 anos, fui morar com a minha mãe numa comunidade do Rio. Eu amava aquele lugar, sabe? Era tudo que eu não tinha na minha outra casa. Era tudo diferente, as pessoas, o lugar, a cultura. Juro que amava aquilo. Com uns meses morando na comunidade, fiz muitas amizades. Conheci uns rapazes e em específico um que me chamou a atenção. Não sei explicar, ele era diferente. O jeito que ele me olhava me fez me interessar por ele. Começamos a conversar e eu contei pra ele que eu estava com a minha mãe lá, mas a qualquer momento eu poderia voltar para os Estados Unidos. Foi passando o tempo, fomos nos envolvendo e acabamos nos apaixonando. Só que tinha um enorme problema, ele era bandido, toda a família dele era. Na época o pai dele era o dono da comunidade que a gente morava. Meus pais nem imaginavam que eu me envolvia com ele, até porque eu estudava, fazia curso e a minha mãe trabalhava o dia todo. E o meu pai sempre entrava em contato comigo. Além de ser bandido, ele era cheio de mulheres ao redor. Quando eu descobri isso, meu visto estava vencendo. Aí tive que voltar às pressas para os Estados Unidos. Não consegui me despedir de ninguém, nem dele. Passaram os anos e quando completei 20 anos, ganhei uma viagem para Recife. E fiquei muito feliz porque tinha 6 anos que eu não ia no Brasil. Não via minha mãe, então fiquei muito animada. Lembrando que eu perdi totalmente o contato daquele namoradinho. Chegou o dia da viagem, eu não ia na comunidade ver minha mãe, mas ela ia encontrar comigo no aeroporto, porque eu ia fazer uma conexão do Rio para Recife. Ninguém sabia que eu iria no Brasil. Apenas uma amiga, entre aspas, que eu ainda mantinha contato. Até aí tudo bem. Minha mãe veio, conversamos, tomamos um café no aeroporto, matamos um pouquinho da saudade. Deu meu horário, nos despedimos e fui embora. Perdi completamente o contato com a minha mãe até chegar em Recife. Quando eu aterrissei, foram chegando várias mensagens, ligações, tinha umas 30 ligações da minha mãe. Lembra daquela amiga da comunidade? Tinha várias e várias mensagens e ligações dela. E vocês não vão imaginar o porquê. O namoradinho da comunidade, de quando eu tinha 14 anos, soube que eu estava no Brasil. Porque a minha amiga, entre aspas, simplesmente contou. E que a minha mãe ia se encontrar comigo e tal. Contou tudinho. Ele simplesmente achou que era obrigação da minha mãe ter ido contar pra ele que eu estava vindo pro Brasil. Sendo que a minha mãe nem sabia que eu tinha me envolvido com ele. Ela nem tinha ideia disso. Aquele desgraçado simplesmente colocou a minha mãe pra fora da comunidade sem direito de levar nada. Isso porque ele ainda era apaixonado por mim. Tudo isso por causa da minha amiga, que vivia contando as coisas que eu contava pra ela, pra ele. Minha mãe perdeu tudo por causa dela. Minha mãe não pôde levar nem os documentos dela. Foi um momento muito difícil da minha vida. Ela nem sabia o que estava acontecendo, não entendeu nada. Graças a Deus passou e eu contei tudo a ela o que tinha acontecido. Ela me entendeu e hoje ela mora comigo no meu apartamento aqui nos Estados Unidos. Lembra da tal amiga? O último contato que eu tive com ela está com uns 2 meses. Depois de tudo que aconteceu, ela me mandou umas fotos e um vídeo e um textinho se desculpando por ter exposto e prejudicado a minha mãe. Nas imagens que ela mandou foi uma invasão que teve na comunidade e o meu namoradinho foi dentro de casa, se escondendo da polícia. Na foto não dava para reconhecer ele, de tanto que ele ficou deformado. Hoje eu tenho 27 anos, sou formada, noiva de um homem maravilhoso, comprei uma casa perfeita e a minha mãe ficou no meu apartamento. Olha, o que deu pra perceber é que esse teu ex não era muito dotado de inteligência, né? Porque na cabeça dele, tu ter a obrigação de dizer que tu tá no Brasil e a tua mãe ter que ir lá falar e tudo mais, é uma coisa totalmente sem nexo. E que amiguinha linguaruda fez questão de fazer o inferno e ainda veio trazer o restante, né? Que foi a morte com as fotos, imagens e tudo mais. Uma verdadeira repórter da favela essa daí. Colega, depois dessa tu não vai mais querer saber do Brasil, né? E isso tudo aconteceu sendo que tu ficou pouco tempo no Brasil. Imagina se tu tivesse ficado mais tempo. Melhor coisa que tu fez foi, pegar teu voo e cair fora. E ter feito a tua vida lá pros States mesmo, porque macho de comunidade, minha filha, é perda de cabelo, tempo, energia e tudo mais. Eu estou me referindo a nesse nível aí. Com tanto rapaz direito, estudioso na favela, tu vai te envolver logo com... às vezes a gente faz umas coisas, né, que não tem como explicar, mas que bom que tudo acabou bem. Tua mãe agora tá aí na gringa, tu tá muito bem, obrigada. E é isso, vida que segue. Mas que foi uma sacanagem dessa tua amiga, uma falta de noção desse rapaz, isso aí não tem nem discussão.